Olá, advogado, tudo bem com você? Muita gente vem me perguntando sobre valores de aluguel aqui em São Paulo e eu quero fazer um comparativo agora de São Paulo com uma cidade dos Estados Unidos. Vou fazer um comparativo Brasil e Estados Unidos. Então, eu escolhi São Paulo, que é uma das cidades mais caras do Brasil, com Los Angeles, que é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos. E como eu tenho um colega que mora lá, então ficou fácil a gente interagir e fazer esse vídeo aqui. Então, quanto é que está custando um aluguel em São Paulo e quanto é que está custando um aluguel em Los Angeles? Então, vamos ver agora. Por exemplo, um quarto compartilhado aqui em São Paulo, deixa eu só exemplificar como é que vai ficar. Quarto que eu vou falar aqui, tanto quarto como apartamento, não é em favela, não é em comunidade. Eu vou falar um comparativo que eu vou fazer entre São Paulo e Los Angeles. Então, se é entre São Paulo e Los Angeles, eu não posso colocar favela, porque Los Angeles não tem favela, entendeu? Então, vai ser mais na região central de São Paulo, na região mais nobre, que é para comparar com Los Angeles. Não vou colocar favela não, porque em favela você encontra aluguel de até R$200, né? Eu não consigo ninguém morar em favela. Só que não tem condições mesmo, né? Aí não tem jeito. Então vamos lá. Quarto compartilhado aqui em São Paulo custa mais ou menos R$600. Essa é a média de quarto compartilhado aqui, na cidade de São Paulo. O que é quarto compartilhado? É um quarto que você compartilha com 2 ou 3 ou 4 pessoas. Eu fui procurar um quarto essa semana na região da Boa Vista e eu encontrei um quarto que tinha até 6 pessoas. Então é muita gente. O legal é ter no máximo 3 pessoas. Já tá muito pra mim já. Mas a média é essa, R$600. E o Fábio, que está lá em Los Angeles, ele vai dizer agora quanto é que custa um quarto compartilhado lá em Los Angeles. Com você, Fábio. Meu amigo, meu nome é Fábio, eu moro aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. Cara, é o seguinte, quarto compartilhado é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. É um quarto que tem 2 camas. Você dorme numa, a pessoa dorme na outra cama. Então eu sei que é meio assim como que estranho, né? Ou você talvez não esteja acostumado a dormir no mesmo quarto com uma pessoa que você nem conhece. Então, mas existe aqui nos Estados Unidos, é muito comum. Quanto custaria isso? Aqui na Califórnia, galera, eu não posso falar da Califórnia toda, eu estou falando do sul da Califórnia. Nós estamos falando aí entre 400 e 650 dólares para um quarto compartilhado. Seria mais ou menos isso que você iria pagar. Obviamente que um quarto compartilhado, você também terá um banheiro compartilhado. O que vem incluso nesse quarto? Vem incluso a eletricidade, vem incluso a internet, todas as utilities que chamamos aqui, né? Você não precisa pagar nada, você paga só o valor do seu quarto e tudo já vem incluso. Muitas das vezes você pode usar a cozinha, em alguns lugares você não pode. Você tem que ver a regra de como é feita na casa onde você vai querer alugar, obviamente. Voltando aqui para São Paulo, vamos para o segundo item, que é quarto privado sem banheiro. A gente já falou de quarto compartilhado, agora o quarto privado. O que é o quarto privado? Você sozinho. Banheiro é que o banheiro não está dentro do quarto, o banheiro é fora do quarto. O quarto privado sem banheiro é um quarto que você vai ter o banheiro compartilhado com outras pessoas. Esse quarto está custando em média R$800 aqui em São Paulo. E o Fábio vai falar aí em Los Angeles quanto é que está custando um quarto privado sem banheiro. Bom, aqui no sul da Califórnia, um quarto privado, você dividindo o banheiro, vai sair em torno aí de 600 a 900 dólares. 600 a 900 dólares vai depender exatamente da localidade. Por exemplo, aqui existem, como no Brasil, como qualquer parte do mundo, existem áreas que são muito caras, áreas que são mais baratas. Estou falando de áreas boas. Você vai arrumar entre 600, 650 a 900 dólares. Fábio, o que eu tenho direito? Como o quarto compartilhado é mais ou menos igual. Você vai ter internet, você vai ter luz, você vai ter água, você vai ter acesso à cozinha, você vai ter até acesso à casa toda. Claro, galera, vamos entender. Você está alugando uma casa ou apartamento de uma pessoa e cada pessoa tem suas regras em sua casa. Existem casas que ele não deixa com que você venha ter uma namorada vindo visitar. Ele não quer pessoas à noite na casa. Ele só quer que você durma ali e acabou. Outras casas, as regras é que você não pode usar a cozinha, então você tem que comer fora. Então tem várias regras, que não pode fumar, não pode beber. Então antes de alugar um quarto privado, você tem que conversar com a pessoa para saber quais são as regras, para que você venha estar de acordo com as regras. Não adianta você alugar um quarto com certas regras e depois estar reclamando, eu não gosto, cara. Você aceitou, você alugou. Fábio, o que acontece? Como é que eu faço esse aluguel? Normalmente, digamos que você aluga um lugar por 700 dólares. Então você vai colocar no primeiro mês, como você vai entrar, você botar 700 dólares de calção e mais 700 dólares do primeiro mês de aluguel. Então, normalmente, você vai entrar com 1.400 dólares nesse caso. A grande maioria dos quartos não são mobiliados, mas você pode também encontrar quartos mobiliados. A diferença aí vai ser
Às vezes nem preço, às vezes o preço é o mesmo, a diferença é que o cara tem mobília no quarto dele, na casa dele, outros não tem. Obviamente, se não tiver, você vai ter que comprar. Se tiver mobília, você vai ter que usar a mobília que tem ou você negocia. Outra coisa boa para você perguntar também é se tem negócio de lavar roupa dentro da casa, né? É muito bom, cara, você ter coisas de lavar louça, se você, lavar roupa, se você pode usar. Então vai ter casas que tem máquinas de lavar roupa, máquinas de secar roupa, tem tudo isso. Algumas casas não terão isso, você vai ter que lavar, secar em outros lugares, do lado de fora. Quer dizer, você naquelas lojas onde lava roupa. Então tudo isso tem que ser conversado. Mas basicamente aí, é de 600, 650 a 900 dólares. Você dá um calção que normalmente é o mesmo valor do aluguel. Às vezes você encontra por 50%, por 30%, mas normalmente é o mesmo valor do aluguel. E você veja quais são as regras para que você esteja de acordo. Então é isso aí, galera. Quarto privado com um banheiro compartilhado. Bom, e vamos para o terceiro item, que é o quarto privado com banheiro. Neste caso, o banheiro dentro do quarto. Aí já é bem mais interessante, porque você não tem aquele trabalho todo de esperar uma pessoa, ou se for muita gente na casa, ter horários para cada um tomar banho, horários para cada um ir no banheiro. Não, o quarto privado com banheiro é bem melhor, porque o banheiro está dentro do quarto, é bem mais legal. Também paga mais caro. Um quarto privado com banheiro em São Paulo está custando em média R$1.000. E o Fábio vai falar lá em Los Angeles quanto está custando um quarto privado com banheiro. Vamos lá, Fábio, com você. Nos vídeos anteriores eu falei sobre quarto compartilhado, o quarto privado com banheiro compartilhado, e hoje vamos falar de um quarto privado com banheiro privado. Ou seja, você vai ter o seu quarto somente para você e você vai ter um banheiro que vai ser sua responsabilidade, aquele banheiro vai ser somente seu. Fábio, posso ter a minha namorada nesse quarto? Isso vai depender de cada casa. Muitos lugares, sim, eles vão cobrar para você um pouquinho a mais, mas você poderá estar aí com sua esposa ou com sua namorada. Cara, quanto custa? Cara, eu diria que um quarto privado, com um banheiro privado, eu diria entre 700 a 1.300 dólares. Por que você fala, Fábio, 1.700 a 1.300 dólares? Porque existem áreas muito caras que você vai pagar muito mais. Se você levar uma pessoa para morar contigo nesse quarto, provavelmente você pagará um pouquinho a mais, uns 100 dólares a mais, uns 150 dólares a mais. Por quê? Porque você vai gastar mais eletricidade, vai ser mais inconveniente, porque vai ser uma pessoa a mais. Então, normalmente, eles vão cobrar um pouquinho a mais. Entendeu? O que vem nesse quarto? Cara, como todos os outros quartos, vem tudo incluso. A internet, a água, luz. Você não precisa pagar por mais nada. Normalmente não precisa. Você tem que conversar. Porra, Fábio, eu vi esse quarto, a pessoa está cobrando 1.000 dólares e quer cobrar 100 de eletricidade. Galera, o dono da casa faz as regras dele. Então você tem que negociar e entender. Esse aluguel inclui tudo isso ou não? Tem lugares que o aluguel não vai incluir a eletricidade. Por quê? Porque o dono da casa, ele quer que você não venha ficar louco gastando eletricidade. Então ele divide a eletricidade com todos os moradores para que os moradores venham ter consciência do que estão gastando. E, obviamente, se você paga, você vai gastar menos. Então você tem que conversar. Sempre converse sobre as regras. Ah, eu aluguei um quarto e não estou aceitando a minha esposa, não querem que eu more com a minha namorada. E isso tem que ser conversado antes de você alugar o quarto. Lugares vão aceitar você e sua esposa, lugares não vão aceitar você e sua esposa. Mas, Fábio, pô, não é meio estranho um cara casado morar numa casa, compartilhando a casa com outras pessoas? Cara, nos Estados Unidos isso é super normal, muito comum. Entenda, galera, parte da cultura. Aqui é muito normal você ter uma esposa, até mesmo filhos, e ter uma pessoa diferente morando na sua casa. Claro, você vai ter mais cuidado, etc. Mas é uma coisa super comum, cara. Isso aí também está crescendo no Brasil, cada vez mais comum também no Brasil. Voltando para o quarto e penúltimo item, eu vou falar agora de apartamento com um quarto. Apartamento em São Paulo, eu falei apartamento aqui, mas pode ser apartamento, pode ser casa. Qual é a diferença de apartamento para casa? Casa você não paga condomínio, e apartamento, a maioria dos apartamentos você paga condomínio. Então você tem que verificar isso na hora que você for alugar. É mais seguro o apartamento? Sim, é mais seguro. Porém você paga um pouquinho mais caro também.
Um apartamento com um quarto em São Paulo está custando R$ 1.200 hoje. E agora eu passo aí para o Fábio em Los Angeles. Quanto é que está custando um apartamento com um quarto aí em Los Angeles? Fala aí pra gente, Fábio. Galera, um apartamento de um quarto aqui no Orange County, na Califórnia, vai custar mais ou menos aí de $1.600 para cima. É um quarto, sala, cozinha e banheiro. Normalmente vem com a geladeira e o fogão. Você terá de comprar um micro-ondas e mobiliar toda a casa. Muitas das vezes eles vêm incluso água e lixo. Você terá de pagar por eletricidade, você terá que pagar pela internet e TV a cabo. E algumas vezes vem a luz também inclusa, mas isso vai depender do lugar, você tem que averiguar por isso. Pronto, e voltando para o último item da nossa lista aqui, que é uma listinha pequena, né, mas é bem interessante, é um apartamento com 2 quartos. Quanto é que está custando aqui na região de São Paulo? Ou apartamento, ou pode ser casa, como eu já tinha falado anteriormente. Com a diferença que o apartamento você vai pagar condomínio. Um apartamento com 2 quartos em São Paulo está custando em média R$ 1.400. Tanto o apartamento de 1 quarto como o apartamento de 2 quartos, você vai ter que pagar calção. E isso quase todos os proprietários pedem. Ou imobiliária, né? Que às vezes o proprietário coloca na imobiliária. Não tem jeito, você vai pagar calção. Na maioria deles, 99% vai pedir. Pede uma, pede duas e às vezes pede até 3 adiantamento. Então você tem que verificar isso. No caso de quarto, não. No quarto você pagou o quarto, você entra. Essa é a diferença. Lá em Los Angeles é a mesma coisa. Se você for alugar um apartamento, você vai pagar a calção também. Pode ser de 1, pode ser de 2, pode ser de 3. E o Fábio pode explicar um pouquinho melhor aí em Los Angeles como é que funciona isso. Fala aí, Fábio. Normalmente, no apartamento de um quarto, você terá de fazer um contrato, que é diferente de quando você aluga um quarto. Normalmente você aluga um quarto, o contrato é verbal. Quando você aluga um apartamento, você tem um contrato normalmente de 1 ano ou 6 meses, sendo que o de 1 ano normalmente você tem um desconto no aluguel se você pega de 1 ano. Ô Fábio, como é que você paga? Cara, você chega no lugar, você vai pagar entre 50 e 100 dólares para eles vão averiguar a sua vida, saber se você é ladrão, bandido, etc e tal. Então vão ver a sua vida, dar uma pesquisada. Uma vez aceito, então você terá de dar o primeiro mês, que vai ser no caso, vamos dizer que fossem 1.600 dólares. Então o primeiro mês, 1.600 dólares, mais um calção. Normalmente esse calção vai ser aí de 1 ou 2 aluguéis. Se for de 1, obviamente são 3.200, se foram 2, então seriam 4.800 dólares. Esse dinheiro, ele será devolvido para você quando você sair do apartamento e você deixar o apartamento nas mesmas condições que você encontrou. Então isso aí você recebe de volta essa grana. Não? Então você tem que ficar ligado como que está o apartamento, fazer uma averiguação, ver que está tudo certinho, para que você entregue da mesma maneira que está o apartamento. Cara, a diferença de um apartamento de 1 quarto para 2 e 3 já não é tão grande. Por exemplo, nesse mesmo condomínio que você vai encontrar um apartamento de 1.600 dólares de 1 quarto, provavelmente de 2 quartos vai ser aí 1.800, 1.900 e de 3 quartos vai ser tipo 2.000, 2.100. Então o pulo não é tanto como que, por exemplo, 1 quarto 1.600. Umas coisas importantes que você deveria dar uma olhada no apartamento é, por exemplo, se tem máquinas de lavar e secar. Por exemplo, se não tiver dentro do apartamento, muitas vezes o apartamento não tem máquina de lavar e secar dentro. Lugar, né? Porque você normalmente, quando aluga um apartamento, você vai ter que comprar a máquina de secar e lavar. Mas é bem conveniente ter dentro do apartamento. Se não tiver dentro, eles vão ter um lugarzinho lá fora, né? Tipo uma salinha cheia de máquinas, você coloca moeda e você lava sua roupa e você seca sua roupa. É sempre também bom dar uma olhada no estacionamento, se tem a vaga para você ou como é que são as vagas. Muitas vezes o apartamento vem com uma vaga e às vezes, cara, não tem vaga. Aí para parar é um inferno, dependendo do lugar. Então é sempre bom dar uma olhada e fazer perguntas sobre isso, né? Sobre estacionamento e sobre a questão da máquina de lavar e secar, se tem a conexão dentro do apartamento, sendo que você vai ter que comprar. Então, pessoal, por hoje é só. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas essa é a diferença básica entre os Estados Unidos e o Brasil, entre São Paulo e Los Angeles, em questão de aluguel de quarto e aluguel de casa ou apartamento. Se você ficou com alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para fortalecer o canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e faça parte dessa comunidade que está crescendo a cada dia. É isso aí. Por hoje é só, um beijo no coração, fique na paz e até mais. Tchau.